Saudações, Duques e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Polêmicas do Flu a caminho do fim do Tricolor. Bom, eu não sou um cara que realmente fala que ia acabar o Fluminense, não vai acabar o Fluminense. Mas existem algumas variáveis que eu quero trazer aqui para vocês sobre a minha preocupação no Fluminense. Então, antes de qualquer coisa, entenda que o YouTube Live é todos os dias, sexta-feira, às 7 horas da noite. Tá bom? A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. O que fazia o Fluminense forte era muito mais justamente a situação. Poucos jogadores de expressão, muitos jogadores da base, e esses muitos jogadores da base estando prontos para se jogar. Isso fazia com que a gente tivesse muitos jogadores para vender e muitos jogadores que eram vendidos de forma ruim acabavam dando dinheiro e retorno financeiro para o Fluminense. Era isso que era o status quo do Fluminense, né? Então você tinha muitos jogadores da base jogando pelo Fluminense. Você tinha muito pouco jogador fora da base jogando, muito pouco jogador jogando também no Fluminense, até como titular. Isso fazia com que exatamente o Fluminense ficasse sempre, os times dos outros lugares ficavam sempre de olho do que ia sair em Xerém. Foi lá que saiu, por exemplo, Evanilson, João Pedro, Richarlison, o próprio Ibanez e mais uma infinidade de jogadores que saíram do Fluminense. E bom, então o que a gente tem no primeiro fragmento? Que aos tempos atrás, o que vigorava era justamente um time muito baseado no seu depósito de jogadores, o famoso Xerém. E como que é hoje? Hoje o nosso time é composto por Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa, André, Martinelli, Ganso, Arias, Keno e Cano. Ou seja, de todos esses, você pode até tirar o Keno, colocar o Serna, que isso daí não vai mudar a situação. Você viu que de todos esses que eu falei, apenas 2 são da base. André e Martinelli. O resto todo é tudo contratação. Que mais bem ou outra, a gente teria o Ganso, que é preferido no Santos, e que em algum momento a gente pode vender para o Santos ter aquela felicidadezinha final. O Cano, muito pela participação em 2023 e 2022, mas muita pouca gente está vendo ele agora, por conta do 2024 dele péssimo. E por fim, você teria ali o Thiago Silva e o Fábio, né? O Fábio seria preferido justamente no Cruzeiro e o Thiago Silva pelo Brasil inteiro. Ou seja, e tecnicamente não vai sair do Fluminense, ele vai encerrar a carreira no Fluminense. Ou seja, o que temos de venda factual na nossa titularidade são 3: André, Martinelli e John Arias. John Arias é uma das poucas exceções que o Fluminense conseguiu encontrar. Claramente que ele vai ter me falado sobre o Serna, se a gente vai se colocar no lugar do Keno. O Keno não é uma venda. Então, olha só o que a gente tem no primeiro setor da situação toda. Antes de falar mais sobre esse assunto, se inscreva no canal, faça triplo que curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo, 8 dias, 10, 12, 20 horas. Pix a tela e vamos continuar falando mais sobre. E aí você pode falar assim, mas e na reserva? Bom, jogadores que sempre entram na reserva. Marcelo, não é venda. Renato Augusto, não é venda. John Kennedy é uma venda.
O Lima é uma venda até, mas não é tão vantajosa assim. Você tem o Esquerdinha, que pode ser uma venda. Você tem o Guga, que não é uma venda. O que eu tô te falando é o seguinte: se a gente ficar toda hora contando aqui os jogadores que entram normalmente, a gente vai ver que pelo menos metade dos jogadores são venda. Ou pelo menos 60, 70% é venda. Ou seja, se no time titular de 2 e um de 3 e de 11 jogadores são venda, lá na reserva a maioria é venda. Mas mesmo assim, o que se vende mais? Jogador titular ou jogador reserva? Jogador titular. Se o jogador titular, se temos apenas 3, como é que a gente pode pensar nisso tudo? O próprio jogador do Bernal hoje não é venda, mas daqui a pouco pode ser uma venda pro exterior. O que eu posso falar é o seguinte, vou explicar pra vocês aqui. O Fluminense, ele precisa de dinheiro. Ele precisa de vendas. O melhor caminho para o Fluminense sumir é não conseguir vender. Não é à toa que o dirigente tricolor está muito apertado justamente com isso. A gente precisa vender o André. O André deveria já estar sendo vendido lá atrás. Acabou não acontecendo. Isso faz com que a gente tenha mais problema financeiro. Esse mais problema financeiro faz com que a gente não consiga certidão negativa de débitos. Isso daí que viabiliza somente o Fluminense continuar existindo. Ou seja, por tudo que eu falei aqui para vocês desses dois fragmentos, tanto como titular quanto reserva, eu te pergunto: aonde que o Fluminense vai parar? Caímos na Copa do Brasil, logo, muito menos dinheiro do que o normal que a gente precisava. Estamos para cair da Libertadores. Perdemos o primeiro jogo de 2-1 de forma vexaminosa. E no Brasileiro, provavelmente a gente não vai conseguir escapar do rebaixamento. Por tudo aquilo que você está vendo. É claramente que eu não sou um cara que é pessimista, mas às vezes você tem que ser. Até para você ter uma realidade sobre isso tudo. Eu tento sempre ser realista. Eu não acho que o Fluminense possa. Eu acho que o Fluminense possa retornar disso tudo. Pode. Mas eu não acho que essa é a sensação que todos os tricolores compartilham. Vamos observar então nos próximos meses as mudanças todas. Mas vamos ficar atentos sobre tudo que eu falei nesse vídeo de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Faça o triplo C que curte, comente, compartilhe. Redes sociais, inscrição de rede, YouTube dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. E YouTube Live todos os dias, sexta-feira, às 7 horas da noite. Saudações tricolores, até a próxima!